Olá, tudo bem? A paz. Lemos agora sobre a fuga para o Egito. Mateus, capítulo 2, versículos 13 e 15. Apenas 2 versículos, hein? Vamos ver tudo que a gente extrai daqui. A curta narrativa da fuga para o Egito apresenta uma construção paralela à narrativa da volta, que está lá em Mateus 2, 19 e 23. Temos 3 elementos. O anjo do Senhor aparece em sonho a José e confia-lhe uma missão, nos mesmos termos. José executa a ordem do anjo e uma citação profética encerra a narrativa. Se por um instante fizermos a abstração do texto intermediário, que é Mateus 16, 18, constataremos que é fácil a transição de um texto para o outro. A citação bíblica tirada de Oséias, do Egito, chamei o meu filho, Oséias 11, 1, atinge plenamente seu objetivo porque justifica não a fuga para o Egito, mas a volta. O Egito era considerado um lugar de refúgio tradicional para o palestino, desde Jeroboão a Salomão, como lemos em 1 Reis 11, 40, a Urias, Jeremias 26, 21, e mais tarde ao sacerdote Onias, 4. Para a comunidade judeu-cristã de Mateus, Jesus, fugindo para o Egito, refazia a história de Israel, mais particularmente a história de Moisés voltando ao Egito, depois da morte do faraó. Na pregação cristã, como nas sinagogas, usavam-se e interligavam-se os vários textos bíblicos sobre o Egito para indicar o papel confiado a Jesus, novo Moisés, novo Israel. Já lembramos a história midrástica da perseguição do faraó contra Moisés, quando a gente fez a aula o midrash do pequeno Moisés. Identificando-se, aliás, com o tema universalmente conhecido da perseguição de um rei recém-nascido. O poder do faraó Herodes vai esmagar o rei do mundo, totalmente desprotegido. Poderíamos mostrar outros textos que aparentemente estão presentes na trama da narração de Mateus. Gênesis 46, 2:4, relatando o sonho de Jacó, sua ida ao Egito e o anúncio de sua volta, eu te farei voltar. O oráculo de Balaão em Números 24:8, Deus que te tirou do Egito, mas ainda mais que o Targum palestino messianiza o versículo anterior, traduzindo o texto hebraico, a água transborda de seus baldes e sua raça cresce. Com a frase seguinte, que se inspira em Números 24:17. Dentre eles se levantará seu rei e seu salvador. Mateus relata um elemento dessa corrente exegética que constitui o alicerce de sua narração. Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Com essas palavras, Oséias recordava o acontecimento do Êxodo. Mateus atualiza o texto em Jesus, novo Israel, porque nessa citação, em vez de um dos outros textos citados, simplesmente porque o lugar onde se agrupam as citações de Mateus 2 é a menção do menino. Era um dos processos mais comumente usados pelos pregadores judeus e cristãos, que consistia em enfileirar os textos como pérolas num colar. A narração de Mateus mostra os sentimentos dos judeus e dos cristãos no final do século I em relação a Herodes. Muitas vezes o folclore traduz melhor do que a história escrupulosamente escrita o impacto provocado por um homem ou um acontecimento. Esse texto é também um testemunho histórico da atividade desenvolvida pelos escribas do reino, isto é, pelos doutores cristãos, para dizerem na linguagem da Escritura quem é Jesus. Evidentemente, as lendas cristãs em torno das perseguições do menino Jesus no Egito e as lendas judaicas acusando Jesus de feiticeiro egípcio, talvez desde o ano 100 da nossa era, não tem nenhum fundamento no texto. O tema egípcio tem, é certo, um sabor polêmico na narrativa. Todos os dados bíblicos são transferidos. Faraó e o Egito, terra da escravidão,
são identificados com Herodes e a Judéia. Nas comunidades judeu-cristãs da Síria, depois do ano 70, a distância entre a igreja e a Judéia descrente é patente, daí por diante. Seguindo o texto, em Mateus 2, 16, 18, como o faraó, Herodes também foi logrado, cheio de ira, manda matar os meninos de Belém. Podemos até comparar com Mateus 22, 7. Para o evangelista, é o povo judeu que, em última análise, suporta as consequências do ódio dos seus dirigentes. O seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos, não é o que lemos em Mateus 27, 25? Não queiramos reconstituir esses acontecimentos em nossa imaginação. Mateus nada mais faz do que aproveitar e adaptar a história da perseguição do faraó, e para a comunidade cristã era tanto mais fácil aceitar esta apresentação quanto ela correspondia aos fatos e gestos de crueldade infelizmente muito comuns na época. Assim, depois do aparecimento de um cometa nos céus de Roma, Nero manda matar numerosos meninos. Quanto a Herodes, sua crueldade era tristemente lendária. Notadamente mandou afogar seu próprio genro, matar seus filhos Alexandre e Aristólogo, estrangular sua mulher Mariana e 5 dias antes de morrer, mandou assassinar seu filho mais velho, Antípatra. Ordenou finalmente que logo depois de sua morte fossem mortos todos os judeus notáveis de Jericó, a fim de que, como disse, houvesse lágrimas em seus funerais. Podemos compreender se nos lembrarmos que os judeus não comiam carne de porco, que um autor do século V, Macróbio, pudesse atribuir ao imperador Augusto as palavras seguintes: mais vale ser um porco, em grego, de Herodes, do que seu filho, Ios. Mateus termina a narrativa citando com bastante liberdade Jeremias 31:15. Ouviu-se uma voz em Ramá: Raquel chora seus filhos. O povo de Deus, representado aqui por Raquel, chorava seus filhos mortos pelo invasor ou reunidos em Ramá, ao norte de Jerusalém, para serem deportados para a Babilônia. Jeremias 40. A aplicação deste texto poético, mas muito distante aos meninos de Belém, foi certamente favorecida pela tradição que situava o túmulo de Raquel em Belém, conforme Gênesis 35. Voltando para o texto que fala sobre o Egito, a volta do Egito e a residência em Nazaré, nós encontramos em Mateus 2, 19 e 23. Herodes morre em Jericó em 27 de março e 11 de abril do ano 4 de nossa era. A morte do faraó torna possível a libertação do povo eleito. Mateus 2,20 faz conscientemente a transposição a tal ponto que deixa no plural as palavras: morreram os que queriam matá-lo. Lidas em Êxodo, capítulo 4, versículo 19 e 20. O Senhor disse a Moisés: retorna ao Egito, pois morreram todos os que buscavam a tua vida. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e acomodando-os sobre um burrico, voltou ao Egito. A morte do faraó permite a Moisés voltar ao Egito. A morte de Herodes permite a Jesus sair do Egito. Moisés executava a ordem divina, José executava a ordem do anjo, e a tradição popular logo lhe atribuiu o asno de Moisés. A Judéia vai finalmente receber seu Salvador? A porta está aberta e José pode entrar na terra de Israel. As palavras são do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 38, falando da volta dos deportados. Segundo Mateus, portanto, Jesus devia refazer a história do seu povo, não somente a perseguição do faraó, mas também a libertação do êxodo, sinal de todas as libertações, inclusive da do exílio em Babilônia. Mas a volta para a Judéia mostrou-se impossível. Em seu testamento, Herodes deixou para Arquelau, com o título de rei, a Judéia e a Samaria. Para Herodes Antipas, com o título de tetrarca, a Galileia e a Pérea. Esses títulos deviam ser ratificados pelo Senado romano e pelo imperador Augusto. O imperador concedeu a Arquelau só o título de etnarca. O início do seu reinado foi difícil, com uma guerra civil a sufocar.
na qual foram mortos 3.000 judeus. Em pouco tempo, Arquelau foi reconhecido como tirano e, finalmente, no ano 6 da nossa era, Augusto o exilou em Viena, na Gália. José retirou-se na ocasião para a Galiléia, como se retirara para o Egito por causa da perseguição. Em oposição ao curso normal das coisas, a Judéia, tornada símbolo de um Israel descrente, viu-se então preterida em proveito da Galiléia, essa terra que Mateus designa como Galiléia das Nações. Capítulo 4, versículo 15. Em conformidade com Isaías 8:23. Já em Mateus 2:1-12, os magos pagãos podiam aproximar-se do Salvador. Agora é o próprio Jesus que vai para a terra pagã. Na comunidade judeu-cristã de Mateus, esse gesto já legitimava uma abertura radical da igreja às nações. O versículo final, 2:23, traz um problema. A referência escriturística, ele será chamado Nazoreu. Nazoreu. Não se encontra na escritura. O evangelista coloca esse texto entre os oráculos dos profetas, no plural, o que designa ou o rolo dos profetas menores, conforme vemos em Atos 7:42, ou dos primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Em Juízes, no capítulo 13, versículos 5 e 7, está escrito que o menino Sansão é consagrado a Deus, em hebraico Nazir, que numerosos manuscritos gregos trazem Naziraios. Poderia ser um jogo de palavras de Naziraios e Nazoraios, saído da pena de Mateus, judeu-cristão de língua grega. Ele se apoia em duas tradições bem conhecidas na igreja. Primeiro, Jesus é da cidade de Nazaré ou Nazareu, em grego, Nazarenos, conforme Marcos 1:24, 10:42, ou ainda, por outro lado, Jesus tinha alguma afinidade com o grupo batista de João e com os movimentos batistas conhecidos na Palestina, além do Jordão, do século I de nossa era. Ora, esses batistas eram chamados Nazaraioi ou Nazoreus, observantes, como em Mateus, Lucas e João. Nesse ponto, não. A partir daí, Mateus faz dupla redução a fim de legitimar a residência de Jesus em Nazaré. Primeiro, a redução de Naziraios, de juízes, para Nazoraios. Em seguida, a redução do termo Nazoraios para o sentido de Nazareu, o habitante de Nazaré. Assim podia ele legitimar profeticamente a residência de Jesus em Nazaré. Esse procedimento que nos surpreende era um dos processos exegéticos comuns na época. Em lugar do texto dos Juízes, poderíamos preferir o de Isaías 42:6, sobre o servo guardado, em hebraico Nazur, por Deus. Teríamos então uma e a mesma raiz para as palavras Nazaré, torre de vigia, e para os nazoreus, guardiões. Compreende-se facilmente a passagem de Nazoreu para a cidade de Nazaré. Já assinalamos como foram agrupadas as várias citações bíblicas de Mateus 1:2. Encontramos o termo chamar em Mateus 1:23, 2:15 e 23. Nessas passagens reaparece o tema do menino, inclusive em Mateus 2. Também a quinta citação entra nessa categoria. Nazir designa o menino Sansão. Rabi Mateus podia assim justificar a residência de Jesus em Nazaré e com isso legitimar a abertura da igreja para as nações. Encerrando então esse bloco de Mateus, espero que você tenha gostado. Talvez já possamos colocar alguns marcos na gênese literária de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Alguns observam que os sonhos de José e as intervenções de Herodes se alternam nas 5 cenas que seguem a genealogia. Duas tradições, uma relativa a Herodes e outra relativa a José,
parecem independentes uma da outra quanto ao estilo, à estrutura e ao conteúdo. Seremos então convidados a projetar na fase da tradição oral anterior a Mateus a existência de dois blocos distintos, um relativo a José, outro a Herodes. Essa reconstituição é todavia problemática. O conjunto traz a marca literária de Mateus. Somos de parecer que, depois de ter coligido e reescrito vários elementos esparsos sobre José e Herodes, o evangelista os tenha encravado um no outro. O processo literário de escrita em sanduíche estava em moda naquela época. Além disso, os elementos da construção de Mateus são independentes. Mateus 2 chama Mateus 2:1 a 12, chama Mateus 2:16 a 18, Mateus 12, 13 e 15 chama 2, 19 e 23 e, por fim, 2, 13 e 15 não pode ser isolado inteiramente do seu contexto anterior e posterior. Numa palavra, aceitamos a existência de várias tradições orais subjacentes ao texto, mas não há de blocos de elementos literariamente já constituídos. Em nossa opinião, foi o próprio Mateus quem reuniu essas pequenas unidades e encravou-as umas nas outras. Assim encerramos a parte do nosso curso sobre Mateus 1:2, esclarecendo alguns pontos mais obscuros do texto. Então agora nós vamos fazer uma nova jornada mergulhando em Lucas, nas narrativas da infância segundo Lucas. Então te espero na nossa próxima série de vídeos, de áudios, de aulas para você, tá bom? Escreva o que você achou, as suas dúvidas, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E nos vemos agora em Lucas. E tal como em Mateus, o que eu recomendo, se você tem alguma dificuldade com o texto de Lucas, você leia, releia, ore com ele, experimente, faça uma leitura orante, veja o que você consegue extrair do texto para você mesmo, que Deus fala de você, sobre você, com você no texto, para que o estudo seja melhor ainda aproveitado, tá bom? Até mais. Deus te abençoe. Fique na paz.